que este é o tempo que Deus está levantando pessoas que se movem por discernimento e revelação. Amém? Sente-se, querido. Tome seu assento. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre discernimento de espíritos. Estamos concluindo a série de mensagens Dons do Espírito Santo. Vamos falar hoje sobre discernimento de espíritos. Diga comigo, discernimento. Discernimento. Esta é a palavra-chave para este tempo. Discernir é uma palavra-chave para este tempo. É um dos dons mais necessários para essa atualidade. Quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 11, nós vamos ler alguns dos dons que Paulo vai apresentar, 9 dons. Dentro desses 9 dons, figura entre eles o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito, ele é mais do que uma habilidade de você conhecer e entender as coisas no natural. Ele é mais que uma habilidade de você ter o feeling de algumas coisas por experiência. É mais do que você ter experiência de lidar com algumas situações. O dom de discernimento de espíritos, ele habilita, diga comigo, o discernimento de espírito me habilita para o reino, para o propósito e para o ministério. Você sabia que uma das coisas que mais habilita as pessoas para o ministério é o dom de discernimento de espíritos? Todos os dons são importantes e a gente quer se mover naqueles dons de maravilha, esses dons espetaculares, né? Mas o discernimento de espírito, ele está muito ligado à maturidade. Precisa ter a maturidade para discernir as coisas. O discernimento de espírito, ele é um dom que aprova as pessoas para o ministério, para o reino de Deus. É impossível uma pessoa sem discernimento de espírito ela atuar com sucesso no reino. É impossível uma pessoa sem discernimento atuar dentro da igreja, no ministério, no lidar com as coisas. Até no dia a dia, se você não tiver discernimento, você não vai ter um bom andamento. Você não vai ter um progresso espiritual. Então esse dom, ele fala de você ter, é mais do que você ter experiências e vivências. É mais do que você ter maturidade no natural. Fala de você discernir as coisas além do natural. De você ter percepção, feeling espiritual. De perceber as coisas no reino do Espírito. Algumas das pessoas, elas falam de discernimento, mas discernir as coisas além do natural, ela mostra algo que você precisa identificar a matriz, que você precisa identificar as fontes, você precisa identificar a personalidade, a identidade de qualquer manifestação, de qualquer situação, de qualquer pessoa, qualquer ambiente, as manifestações em um determinado lugar, as atividades de um determinado lugar, de uma igreja, de uma casa, de uma empresa, pessoas, intentos, situações, ambientes, precisa discernir o que está por trás de tudo isso. O que é que está por trás? O que é que move uma pessoa quando ela chega diante de você? O que é que move uma casa, um ambiente quando você chega? Você precisa ter feeling espiritual para ver além das maquiagens, além das capas, além do sorriso. Você precisa discernir o que está por dentro.
E se você for no natural, você vai julgar pessoas. Se você for na sua maturidade, talvez você chegue diante de uma pessoa e você já passou por algumas histórias, e agora você está diante de um quadro que parece com aquele. E você pode julgar, certo? Você pode julgar de Deus, e de repente, por trás daquele sorriso amarelo, está uma grande arapuca do inferno. E você precisa ter feeling espiritual para discernir pessoas, para discernir intentos, para discernir as inclinações e aquilo que está movendo as pessoas em sua direção. A maioria de nós sofremos porque não conseguimos discernir nem os tempos, nem as estações, nem as pessoas. Então se faz necessário um dom específico. Não só você ter maturidade, porque maturidade espiritual, isso é um fruto, isso é algo que você vai desenvolver. Mas quando você passa a interagir com o Espírito Santo, já não é mais pela sua maturidade, porque maturidade no natural está ligado ao tempo, está ligado a vivências. Então é claro que uma pessoa nova vai errar, uma pessoa inexperiente vai errar. Mas quando você é movido pelo Espírito Santo, já não é a sua idade que define. Quando você é movido pelo Espírito Santo, não é a sua vivência que define, é o Espírito Santo que te leva a definir as coisas. Estão entendendo? Amém? Então, os espíritos, nós podemos falar sobre 3 categorias de espírito. A primeira categoria que nós poderíamos definir, a categoria do homem, o espírito do homem. Então, quando você tem discernimento de espírito, você sabe o que é carne, o que é uma mente humana produzindo algo, o que é uma mente humana comandando algo. E essa mente humana, ela pode ser sã ou ela pode ser doente. Ela pode ser curada ou ela pode ser desequilibrada. Então, para você discernir, você tem que saber se aquilo é meramente algo humano ou se tem uma intervenção espiritual pelo Espírito de Deus. Se é o Espírito agindo através de anjos, através de uma manifestação, através do Espírito Santo. Ou se é uma manifestação demoníaca. Se é algo proveniente do inferno. É o dom de discernir os espíritos que vai te dar essa definição do que é que está movendo e alimentando e se movendo no ambiente. Então, quando você discerne os espíritos, você conhece o princípio ativo. Diga comigo, princípio ativo. O princípio animador, o que anima, o que move, o que movimenta. Você vai conhecer o que está gerando aquilo. Da onde está vindo, qual é a fonte. Nós precisamos disso por quê, queridos? Porque este é um tempo onde ninguém conhece ninguém. Este é um tempo que você está lidando com pessoas e você não sabe o que está por vir. Você está lidando com ambientes, você chega numa casa e você talvez nos olhos humanos pensa que ali é um lugar agradável, um lugar abençoado. E de repente você está num ambiente, um covil de Satanás, onde algo está sendo roubado de você. Você precisa de discernimento de espíritos para você entender lideranças espirituais. Para você saber quem é que está governando o ambiente que você chegou, quem é que está ministrando, ele está movido por quem? Qual é a fonte? Então, esse dom, ele precisa ser liberado sobre a igreja. A igreja precisa se mover sobre isso. E por que a igreja precisa disso? Olha, uma coisa muito boa de nós ficarmos atentos é que quando uma palavra está sendo liberada no altar, ela não é uma mera informação para você ficar sabendo apenas. Eu não vim aqui te dar uma informação para você saber.
Eu vim te ativar aqui essa noite, num dom espiritual. E quando uma palavra está sendo liberada no altar, é porque isso está sendo emanado. Você está sendo conduzido pelo Espírito para entrar nessa dimensão espiritual. Então, se hoje nós estamos falando sobre discernimento de espírito, aqui não é uma aula, é uma liberação profética. Isso quer dizer que o Espírito Santo está liberando sobre essa casa esse dom, para que você se mova em discernimento, entenda as coisas, entenda situações, entenda ambientes. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou ministrando, você está ouvindo, mas enquanto você está ouvindo, você pode começar a interagir com isso. Deus, eu quero discernir essa palavra. Eu quero discernir o que eu estou fazendo aqui. Eu quero discernir o que o Senhor está movendo aqui essa noite. Eu não quero perder nada do que o Senhor está fazendo. Eu quero entrar nesse ambiente espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse no início que discernimento de espíritos é o dom que mais habilita pessoas para o ministério. Às vezes, eu encontro pessoas e a gente aconselha sempre estamos discipulando, sempre estamos à mesa, conversando com pessoas, cuidando de pessoas. E as pessoas dizem, olha, eu acho que eu estou com o meu ministério atrasado. Não me viram ainda. Já ouviu isso, pastora? Estou com a unção atrasada, ninguém me reconhece. Isso tem em outros lugares, aqui, graças a Deus, não. Ninguém me vê, ninguém enxerga o meu talento. Cara, ninguém que se move pelo Espírito Santo, ele fica para trás. Ninguém que tem maturidade fica para trás. Não existe unção atrasada. Existem pessoas despreparadas que ainda não se alinharam ao propósito. Ninguém segura o progresso espiritual de alguém que está alinhado com o Espírito Santo. Ninguém segura o progresso espiritual de alguém que está se movimentando pelo Espírito. Então o que nós precisamos é ter discernimento. E discernimento, apesar de ser um dom, apesar de você receber isso por uma ação do Espírito Santo, você precisa interagir. Lembra que nós falamos que todos os dons que Deus dá, você precisa o quê? Interagir. Diga comigo, interagir. Porque se interagir com o dom, ele vai te dar maturidade no dom. Então, se você fala em línguas, você precisa interagir. Lembra que nós falamos sobre isso? Quanto mais você falar em línguas, mais você vai crescer no entendimento e vai destravar para outros dons. A mesma coisa, o ministério profético, você precisa se interagir com o dom, conhecer o dom, crescer naquilo, para que você tenha essa ferramenta bem afiada, ajustada. A mesma coisa é o discernimento do Espírito. Quanto mais você discernir, mais maduro você vai ficar. Mais maturidade espiritual você vai ter, menos você vai sofrer. Então não existe pessoas com unção atrasada, existe pessoas que ainda não têm discernimento espiritual, não têm maturidade espiritual para lidar com as coisas. Discernir é entender, diga comigo, discernir é entender. Então Deus te dá o dom de discernimento para quê? Para você entender. Deus não é um fofoqueiro e só você chegou aqui na casa de um irmão e lá está um espírito de confusão e Deus falou assim, olha, aqui tem um espírito de contenda. Deus não está contando uma fofoca para você. Deus está te dando algo, uma ferramenta para você ministrar, para você interagir com aquilo. Não é uma mera informação. Então você precisa entender o que Deus está falando. Então se Deus te deu o discernimento que aquele ambiente é um ambiente perigoso, então você tem que interagir com o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, por que o Senhor está me falando isso? Qual que é o meu papel aqui? Por que eu cheguei aqui? É para mim sair correndo ou é para mim ministrar aqui? É para mim colocar o dedo na ferida e confrontar quem precisa ser confrontado e discipular quem precisa ser discipulado? Por que o Senhor está me dando isso? Isso é interagir. E aí o Espírito Santo vai dar o próximo passo. Olha, filho, eu estou te falando isso, porque você precisa agir dessa forma, dessa forma e dessa forma. E aí isso vai gerar em você o quê? Um entendimento.
Então diga comigo, discernimento gera entendimento. E por que eu preciso de entendimento? Porque se você não entender, você não vai produzir frutos. Se você não entender, você não vai desfrutar do que Deus está fazendo. Se você não entender, você não vai fluir, não vai ter crescimento. Não existe crescimento onde não houve primeiro o entendimento. Então, tudo que Deus dá, Ele dá no campo do entendimento. Deus não vai te dar algo porque você pede. Deus não vai te abençoar porque você pede. Deus vai te dar porque você entende. Porque se Ele te der um recurso e você não entender o porquê Ele te deu aquele recurso, você vai desperdiçar o recurso. Se você pedir uma vitória e você não entender por que Deus está te promovendo, o lugar que Deus está te levando, você vai desperdiçar isso. E se você tiver discernimento, até a luta vira bênção. Se você tiver discernimento, até a aprovação vira uma ocasião para você se promover no reino do Espírito. Quando você tem discernimento, a primeira coisa, quando você está no embate, você olha, não, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou nessa ocasião, se eu estou nesse embate, se Deus me colocou diante dessa situação, é porque Ele vai promover crescimento em mim. Eu preciso discernir, eu preciso entender qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que obedecer, o que eu tenho que renunciar, onde eu tenho que calar, para que o Espírito Santo se mova através de mim. Aleluia! Isso gera entendimento. Então Deus não vai dar porque você pede, Deus vai dar porque você entende. É por isso que em Isaías 43:10 diz, é para que saibais, creais e entendais. Por quê? Porque se você não entende, você não interage, você não sabe. É igual Deus te dar um dom e você não entende esse dom, então Ele não vai produzir o fruto que Ele deveria produzir. Por que Deus me deu isso? Eu preciso discernir. Por que Deus me colocou diante dessa situação? Por que Deus me colocou onde eu estou? Por que eu estou no serviço que eu estou? Por que eu estou na família que estou? Deus não colocou você nos lugares à toa. Deus não colocou você onde você está à toa. Não é para você sair fugindo da luta, sair correndo das situações. Não ter compromisso no ambiente que Deus te colocou. Agora, porque aqui não está bom, aqui está com problema, esse serviço eu estou sendo perseguido, então eu vou pedir as contas, porque eu não aguento mais perseguição. Então você não está discernindo as coisas. Você não sabe que o seu lugar ali é para influenciar o ambiente. Você não sabe que você é um agente do reino de Deus, e quando você chega num ambiente como agente do reino de Deus, ali você lidera, você governa, você determina e decreta pelo reino do Espírito. Ali você é uma autoridade espiritual. É por isso que a palavra de Deus diz que quando Josué ele vai tomar a posse de um ambiente hostil que era Jericó, a Bíblia fala que Deus disse para ele, onde você pisar a planta dos seus pés, ali será seu por herança. Então Deus te colocou no lugar e você está ali como não quer nada, como não tem compromisso. Você precisa assumir a sua posição, assumir o lugar onde Deus te colocou. Fala, Deus me colocou aqui, portanto eu vou pisar aqui a planta dos meus pés, aqui eu governo, aqui eu domino, aqui eu reino pelo governo do Espírito Santo. Ele vai me discernir, Ele vai dizer o que eu vou fazer, Ele vai me dar a condução, porque eu tenho a liderança do Espírito Santo e aqui eu sou autoridade espiritual. Sabe, nós temos uma tendência, aleluia, aplauda ao Senhor, a Ele. Nós temos, queridos, a mania de ser demissionários. Sabe o que é demissionários? Tem um missionário que vai, o demissionário é o que volta. Então nós pedimos, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser uma bênção. Eu quero crescer. Aí Deus te coloca diante de uma situação que vai lhe permitir o crescimento. Aí você já amolece as pernas. Ei, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não. Você vai continuar em pé. A situação pode estar hostil, o ambiente pode estar o pior, as pessoas do seu lado podem estar caindo, mas você não.
Sabe o que é discernir? É entender os ambientes que Deus te colocou. Por que você está aqui, na MVPM? Para sentar nessa cadeirinha e ficar aqui igual um sanguessuga, querendo ser alimentado e alimentado. Cuida de mim, me discipula. Não me deram atenção, não falaram comigo, a pastora não me mandou bom dia. É isso? Será que Deus não te colocou aqui para que você cresça? E ao invés de ser um consumidor, você passe a ser um provedor? Porque se você quiser pão, Deus te dá. Mas se você quiser ser um provedor, Deus te dá semente. E Deus te dá uma grande colheita. Aleluia. Então, nós precisamos ir para a palavra e vamos abrir. Nós já estamos na palavra, mas agora você vai abrir sua Bíblia em Hebreus 5. Amém? Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Vou pedir para o meu querido irmão lá da sonoplastia jogar aquele fundo para a gente fluir no espírito. Embora a gente tenha uma linha muito de ensino, eu fluo muito no ensino, mas às vezes eu sou como Eliseu, se não tiver um tangedor, se não tiver uma harpa, se não tiver uma movimentação, né, preparando o ambiente, parece que, né, a gente precisa mesmo, a música ela tem um poder de soltar o espírito das pessoas. Então eu não estou aqui para te dar só uma informação, eu quero te ativar nessa palavra, quero ativar você nesse entendimento para que você saia daqui essa noite, sabe, com seus sentidos espirituais aguçados, sabe, o feeling espiritual, sabe, quando o Espírito Santo tá tão junto de você que você chega no ambiente, você discerne, você sente o cheiro espiritual do ambiente. Já entrou em lugares que você sentiu cheiros espirituais? Aí ninguém te engana, querido. Aí você não é frustrado, sabe por quê? Não é porque você sabe, às vezes, do que está movendo as pessoas em direção a você. Às vezes é interesse de te sugar. Às vezes as pessoas se aproximam de você com interesses não muito bons. E o Espírito Santo deixa de você saber. Mas não é para você sair correndo. É para você ficar lá e curar o ambiente. Às vezes Deus coloca a gente em ambientes tão hostis. E a gente não discerne o ambiente. A gente discerne que é do diabo, mas a gente não discerne que a gente é a luz. Que a gente é o sal para salgar. É por isso que aqui em Hebreus está dizendo, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Por que vocês se tornaram lentos em aprender? Sabe, o apóstolo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, a Hebreus, ninguém sabe quem foi o escritor, mas possivelmente o apóstolo Paulo. Ele queria trazer coisas para a igreja profundas. Coisas profundas, revelações inefáveis, mas eles estavam tão lentos no aprendizado, tão rasos no entendimento, não entendiam coisas espirituais. Aí o apóstolo diz assim, quanto a isso, eu tenho tantas coisas difíceis de explicar, mas vocês se tornaram lentos em aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Então talvez você está aqui 10 anos, 5 anos, sabe? Tem um momento que a igreja ela precisa sair do raso. Tem um momento que você precisa decidir, eu vou sair do raso. Tem coisas mais profundas em Deus.
Eu preciso discernir coisas mais profundas. Sabe, você chega em ambientes, queridos, aqui não, graças a Deus, mas você chega em ambientes que a igreja está tão raso, que ela ainda está discutindo, sabe? Se pode o batom, se pode a saia, se não pode isso, se pode jogar o futebol, sabe? O evangelho é tão maior do que isso. Tem coisas tão mais profundas. E as pessoas estão ali se debatendo com coisas tão rasas, com questões que não edificam, sabe? Precisamos avançar para lugares maiores. Embora a essa altura devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Eu tenho tanta coisa de Deus profunda para ensinar para vocês, mas vocês estão tão rasos no espírito, não está discernindo nada, que eu preciso ficar ali no básico, no racional, no leitinho. Agora era para você estar comendo alimento sólido, se alimentando com coisas profundas, e eu tenho que ensinar o beabá para vocês. Sabe o que é isso? Falta de entendimento, falta de maturidade espiritual, falta de discernir as coisas. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Quem se alimenta de leite é criança. Estão precisando de leite e não tem a experiência no ensino da justiça. Lembra que falamos no primeiro dia de justiça? Lembra que justiça, fazer justiça, é levar o poder do reino para quem precisa? Não tem experiência com um poder do reino. Criança. É filho de Deus? É. Qual que é o problema de ser criança? O problema de ser criança é que você não vai ter acesso à herança. Entende? Se você não cresce para ter discernimento, se você não cresce no dom de discernimento, você continua criança. Qual é o problema de ser criança? Você continua filho de Deus. É filho de Deus. O que a Bíblia diz em Gálatas? Se o menino for pequeno, ainda que seja herdeiro de tudo, ele nada difere do servo. Servo tem herança? Você entende? Aí você está brigando com Deus para ser abençoado, sendo que você já tem uma herança que está disponível para você. E você só não tem acesso porque você ainda não cresceu em maturidade espiritual. Entende isso? Então está desesperado, se descabelando, fazendo campanha. Olha, eu nem vou mais na MVPM, porque lá não tem essas campanhas de ganhar o carro, porque eu estou precisando da minha bênção, estou precisando da minha vitória. E faz campanha, e vai atrás disso, e vai atrás daquilo. Brigando por coisas que você já tem, que já é seu por direito, que Jesus já conquistou na cruz. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Não é isso que diz em Efésios? É com algumas bênçãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Mas não tem acesso por quê? Porque não tem entendimento ainda. Uma criança pode administrar sua herança? Não. Fica debaixo de quem? De um tutor, né? Se você não tem acesso à herança, Deus está te levando para um tempo em que Ele quer produzir em você maturidade espiritual, para que você acesse toda a herança espiritual que Jesus já liberou para você.
E aí você não precisa mais brigar por nada. É só chegar e administrar no governo do Espírito Santo. Coloca a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, eu preciso de discernimento. Preciso de entendimento espiritual para crescer. Não edificam, eu não vou ficar perdendo meu tempo com pessoas que não me acrescentam. Eu vou entrar num programa sério de crescimento em Deus. Eu estou comprometido fielmente com o crescimento espiritual, de ler a palavra, de ter devocionais diários, de ter períodos de oração consistentes, de ter momentos com Deus verdadeiro. Amém? Você está comprometido com isso? Porque se você estiver comprometido com isso, você vai crescer. No exercício da justiça. Sabe o que é exercício da justiça? Deus me colocou aqui como agente do reino de Deus para fazer justiça na terra. Eu tenho dons e talentos e capacitação do Espírito Santo. Vou me mover profeticamente onde eu estiver para abençoar pessoas e fazer justiça. O exercício da justiça. Usar os seus dons e talento e capacitação espiritual para promover o reino de Deus. Discernir pessoas, chegar diante da pessoa que está te sorrindo para você, com a maior encenação, e você falar assim: Deus está me falando que você está assim, 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 o seu coração está moído, e Deus vai te curar hoje. Ver além da capa. Às vezes você está lá fazendo um negócio, sentado na frente de um cliente seu, de terno, todo pomposo, com a cara de príncipe. Aí o Espírito Santo vem aqui, ó. Aí a decisão é sua: interagir com o Espírito Santo e liberar o reino de Deus, ou ficar com preconceitos. Não, eu estou trabalhando, aqui é o meu negócio. Né, pastora? Você está lá no ônibus, no metrô, segurando lá e tal, aquela tormenta daquele dia. De repente tem uma pessoa do seu lado. Aí você precisa exercitar a justiça, o exercício da justiça. De repente a pessoa está com câncer ali do seu lado. A pessoa está com uma doença terrível, sofrendo, não dorme noites. E o Espírito Santo vem aqui e te fala. Se ele te falou, não é só para você saber, é para você ministrar a cura na vida da pessoa. Exercício da justiça. Diga comigo: exercício da justiça. Às vezes tem uma pessoa difícil no seu lar, uma pessoa difícil no seu pequeno grupo, na sua célula, e você está olhando a pessoa indo para o buraco, rebeldia, espírito de rebeldia. Você precisa ter misericórdia dessas pessoas. Você precisa ter misericórdia da alma delas e discernir o espírito que está movendo e levando ela para longe de Deus. Isso, quando você tiver discernimento, nunca mais você vai abrir a boca para falar mal de ninguém. Sabe o que você vai fazer? Você vai sentar, vai aconselhar, vai cuidar, vai tratar a ferida, até ver a pessoa que era cheia de anomalia, aleijada espiritualmente, carregando pesos espirituais junto com você. Sabe por quê? Porque todo mundo que você leva à presença de Jesus, Ele te devolve melhor, transformado, liberto. Porque alguém levou na presença de Jesus um homem sobre uma cama, mas esse homem saiu de lá carregando a cama nas costas, porque Jesus faz isso. Então, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para o quê? Para discernir entre o bom, o bem e o mal. Diga comigo: o exercício da justiça. O exercício da justiça me torna apto para discernir entre o bem e o mal. Aplauda o Senhor.
Sabe qual que é o nosso problema? A gente olha para os dons e vê ele como algo místico, muito místico. Então eu estou aqui e de repente vem o Espírito sobre mim e eu me encho do Espírito Santo e ele me passa algo, um discernimento, e eu libero sobre a igreja e todo mundo se alegra, se enche do Espírito. Também é. Mas os dons são simples. Nós precisamos nos mover na praticidade dos dons. E às vezes o interagir, como eu falei, em liberar algo, deixar o Espírito Santo te conduzir, uma pequena condução que o Espírito Santo traz, quando você interage com aquilo, o Espírito Santo vai te dando a condução para curar, sanar, para resolver conflitos, para ajustar coisas que precisam ser ajustadas, para trazer à tona, sabe, dons e talentos que estão enterrados em pessoas. Sabe por que você precisa do discernimento do Espírito? Porque do lado, olha do seu lado, olha aí do seu lado, olha ao redor. Ao seu lado tem pessoas que você não sabe o que tem dentro delas. Talvez nem elas saibam o que tem dentro delas. Mas se o Espírito Santo te der o discernimento e te der a revelação do tamanho do depósito de Deus feito nessa pessoa, talvez você trataria ela melhor. Sabe, você pode estar do lado de alguém que carrega um túnel do céu. Sabe aqueles túneis, sabe? Que agrega milhões de sementes. Sabe aquelas coisas assim gigantescas que passa na televisão às vezes, com milhares e milhares de volume de soja, de milho, sabe? De repente tem uma pessoa que carrega isso dentro dela espiritualmente. Só que por aqui, a capa tem defeitos, tem falhas, tem marcas que a vida deixou, tem um monte de lixo que o diabo derramou por cima para abafar o depósito de Deus. Se você não tiver discernimento, você olha e vê o pó. Mas se você for uma pessoa de discernimento, você vai olhar por dentro e vai ver glória. Porque Deus fez eu e você do pó, mas Ele soprou glória. Você pode escolher se você vai ver pó ou se você vai ver a glória. Se você escolhe ver o pó, você não está discernindo a glória. Por isso somos um vaso de barro e carregamos em nós um tesouro espiritual de valor incalculável. 2 Coríntios 4. Carregamos um tesouro espiritual de valor incalculável. Aí as pessoas chegam em você, pessoas entram e saem da sua vida, e você não valoriza e honra as pessoas porque não sabe discernir o que elas carregam de Deus. A pessoa que você falou hoje pode ser o José que vai alimentar sua família amanhã. A pessoa que você xingou hoje pode ser a pessoa que amanhã seja o provedor para uma geração. Enquanto Jesus não vier, o sangue dele continua em plena validade até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vier, enquanto houver vida, o sangue de Jesus ainda perdoa pecados. O sangue de Jesus ainda transforma vidas. Amanhã, a pessoa disfuncional, aleijada, pode se arrepender, pode se converter e ser totalmente transformada e ativada no reino do Espírito e fazer uma obra grandiosa. Discina as pessoas. Discina as pessoas. Às vezes chega pessoas do inferno do seu lado, com um sorriso amarelo, te encantando, com a unção do encantamento. E você, bobinho, acha que sabe tudo, cai nas armadilhas. Mas quando você tem o Espírito Santo, Deus não deixa você enganado. Você sabe quem está do seu lado, você sabe quem é que está se movendo.
Deus nunca deixa você se enganar a respeito de pessoas. A gente se acha maduro em Deus, mas nós precisamos de discernimento. Nós precisamos discernir, sabe, até o nosso crescimento. Até o seu crescimento, até o seu sucesso, você precisa discernir. Você precisa discernir os elogios. Porque o sucesso, ele pode fazer mais mal do que o fracasso. Aí as pessoas chegam, te abraçam, te beijam, te elogiam, falam que você está linda, que você é lindo, que você canta bem, que você prega bem. E você fica se achando. E não discerne por que aquilo está acontecendo. Vai atrás da bajulação. Sabe que eu fico achando incrível como Paulo tinha discernimento de Deus? Ele saiu para adorar a Deus. A Bíblia diz que Paulo saiu para o lugar de adoração com Silas. E no meio do caminho, alguém começou a bajular, a jogar elogios, a jogar confetes. Aí vai um homem de Deus, aí vai um homem cheio de Deus. Este homem é um homem de Deus. O que você está fazendo com os elogios que você está recebendo? Ah, essa pessoa me ama, vou fazer um jantar para essa pessoa, vou colocar aqui uma mesa, vou chamar ela para morar dentro da minha casa. Me elogiou, porque tem gente que se vende por elogios. Sabe o que Paulo fez? Expulsou porque era um espírito maligno. Repreendeu porque era um espírito maligno. Quando é que você vai ter discernimento para discernir as coisas? E sabe o que eu acho mais incrível? Que o discernimento nem sempre leva a gente para lugar bom. Porque ele estava indo para o lugar de adoração. Onde ele parou? Na prisão. Foi para a prisão. Então agora ele tirou o demônio da mulher que estava endemoniada, cheia de espírito de bajulação, e parou na prisão. Porque às vezes andar com discernimento do espírito te leva para situações difíceis. Mas sabe, quem tem propósito de Deus não vai mudar. Bom, eu fluí no discernimento onde eu vim parar, agora eu não quero mais saber não. Quem tem propósito não muda porque as circunstâncias mudou. Porque você discerniu não quer dizer que você agora tem que sair do ambiente. Porque você discerniu não quer dizer que agora você tem que abandonar. Porque se Deus te deu um propósito, você tem que continuar no propósito. Homens e mulheres de Deus não mudam porque a situação mudou. Pessoas de propósito continuam mesmo quando a situação muda. Então agora eles iam para um lugar de adoração e pararam onde? Na prisão. O que eles fazem? Torna a prisão um lugar de adoração. Porque quem tem discernimento entende que aonde Deus colocar eles, onde eles for parar, eles podem liberar o propósito de Deus. Isso é algo muito poderoso, talvez você devesse aplaudir ao Senhor. Pessoas de propósito e discernimento, independente do ambiente onde estiverem, eles liberam o propósito de Deus. A gente fica esperando circunstâncias boas para fluir no propósito. A gente fica esperando o cenário ideal para fluir no propósito. Hoje Deus está dizendo para você que pessoas que discernem, elas liberam o propósito em qualquer lugar. Aleluia. Eu preciso fazer as coisas movido pelo Espírito Santo. Atos, você vai ver a igreja se movendo pelo Espírito Santo. Chega lá uma oferta diante do altar. Ananias e Safira. Quem é que deu discernimento para Pedro saber que aquela oferta era uma oferta mentirosa? O Espírito Santo. Discerniu o Espírito que estava no coração de Ananias e Safira.
Sabe que Jesus, ele tinha esse dom, ele se movia em discernimento de espíritos? Está lá os sacerdotes, os escribas, tentando colocar ele numa arapuca. E aí, vamos pagar tributo ou não vamos? Se você não tem discernimento, você cai numa arapuca, fica numa situação ruim. Porque tem muita gente operando nesse mesmo espírito de colocar você na arapuca. Mas o Espírito Santo, que vai te dar o discernimento, também vai te dar a palavra. E você vai dizer a coisa certa, na hora certa. Amém? Entendeu isso? Jesus tinha isso porque quando ele encontrou com Natanael, você se lembra? Em Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 47. Ele encontra com Natanael. Natanael todo fechado, todo religioso. Jesus podia olhar, mas isso é um fariseu. Sabe o que Jesus viu dentro dele? Este é um verdadeiro cristão. Tratou e honrou ele como deveria. Porque Jesus viu além da capa. Viu além da maquiagem. A gente precisa também discernir, ter discernimento de espírito para entender a revelação dos outros, o que Deus move nos outros, o que Deus está fazendo na vida dos outros. Um dia estava Jesus e Pedro sentado, e Jesus perguntou para Pedro: o que diz que eu sou? Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora Jesus discerniu: isso não veio de você, foi o Pai que te revelou. Discerniu qual espírito que Pedro estava se movendo. Você entende? Você precisa ter discernimento de espírito, porque pode ser que alguém que está aqui no púlpito liberando algo do céu e você julgando ruim. Alguém fala um ato profético, veio direto do céu e vai abençoar a sua vida. E você todo religioso: essas coisas não é de Deus. E perde a bênção. Aleluia. Diga: eu preciso do Espírito Santo para me mover em revelação. Em Hebreus 11:7 está escrito que Noé, quando ele começou a fazer a arca, ele durou 100 anos fazendo uma arca. E a Bíblia diz que ele fez tudo com orientação. Diga comigo: orientação. Orientação divina. Sabia que o discernimento do Espírito, ele pode fluir em inteligência para você fazer projetos grandiosos? Sabia que o Espírito Santo pode te mover amanhã, você levantar com uma grande ideia que vai ser bênção para a sua geração inteira? Talvez você está se debatendo nas finanças, amanhã o Espírito Santo te dá uma condução de uma coisa simples, de você fazer algo simples, de entrar por um caminho simples, e aquilo mudar a história da sua casa, salvar a sua casa, salvar a sua geração. Você crê nisso? Mas sabe o que ele fez? Fique em pé, vamos terminar. A Bíblia diz que Noé fez o que ele recebeu de orientação divina, ele fez em santo temor. Diga comigo: o que Noé recebeu de orientação divina, ele executou em santo temor. Não, mas fala igual profeta: santo temor. Sabe por quê? Porque Deus pode te dizer uma coisa hoje. Aí hoje você faz bem, amanhã você faz mais ou menos, daqui a pouco você está fazendo de qualquer jeito, depois você para. Você entende? Ele levou 100 anos. Durante 100 anos, ele fez em santo temor. Levante a sua mão. Diga comigo: santo temor. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você receber discernimento e não ser conduzido em santo temor depois. O Senhor te deu discernimento de discipular uma pessoa? Como que está o seu discipulado? Como você tem discipulado as pessoas? Você tem feito isso em santo temor?
Deus te deu um ministério? Deus te deu o louvor? Deus te deu uma obra para fazer? Você está fazendo em santo temor? Ou já está no automático? Nós precisamos fazer as coisas de Deus com temor. Precisamos nos mover em santo temor. Porque se Ele te deu discernimento para começar, você vai depender dEle para continuar e concluir. De quem é a obra? É sua ou é dEle? Ele que começou a boa obra e Ele que vai terminar. Então você precisa depender dEle durante toda a construção da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, da sua vida profissional, da sua vida secular, do seu casamento, das suas finanças. Deus começou a boa obra, então você precisa que Ele continue te conduzindo no santo exercício da justiça, em santo temor até o fim. Entendeu a mensagem de hoje? A palavra de Deus diz: olha só, talvez você queira fazer muitas coisas. Talvez você tenha grandes sonhos espirituais, sonhos na sua casa, sonho para a sua vida sentimental, sonho para a sua vida financeira, sonho para o seu ministério, para esta igreja. Mas você precisa discernir. Quando você discerne, diga comigo, quando eu discerno, quer dizer que eu recebi poder para fazer. Enquanto você não tiver discernimento, você não tem poder para fazer. Senão você corre o risco de fazer algo que está fora do script de Deus. Entende? Fazer algo que Deus não quis, não planejou. E quando você faz algo fora do que Deus quis, sabe o que você pode ouvir dele? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Sabia disso? Sabe para quem que ele vai fazer isso? Vai falar isso? Para quem vai chegar nele e vai dizer: no teu nome eu fiz. No teu nome eu fiz isso. No teu nome eu fiz aquilo. Né, pastor? Mas fez sem o quê? Discernimento. Sem revelação de Deus. Não pedi. Não te conheço. Aparta-vos de mim. Mas quando você for fazer as coisas para Deus, você precisa buscar poder de Deus. Você precisa estar cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que Sara, em Hebreus 11:11, Sara, sendo ela estéril, recebeu poder para gerar. Aleluia. Sabe o que isso me fala? Que a despeito das minhas condições, a despeito das minhas limitações, se eu receber poder de Deus, eu recebo poder para gerar. Vem, pastor, a cantar. Você entendeu essa palavra? Diga comigo: discernimento é a palavra-chave para este tempo. Parar no meio do caminho, vamos repetir de novo. Discernimento é a palavra-chave para este tempo. Eu vou crescer, vou frutificar nesse dom, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você. Espírito Santo.